Olá pessoal, esse é o vídeo da sexta, esse particularmente gravado no domingo anterior à sexta. E por que eu estou dizendo que eu estou gravando no domingo? Porque esse vídeo é um spin, no bom sentido, do vídeo da sexta-feira passada. E às vezes as ideias vão decorrendo de um primeiro vídeo, né? Vão se amadurecendo em relação ao primeiro vídeo e surge uma outra ideia. E essas ideias acontecem porque quando eu posto um vídeo, muitas vezes colegas que gostam de discutir esses assuntos retornam e viram um diálogo alguns dias depois, né? Um diálogo que dura alguns dias depois do vídeo original. E esses diálogos acabam construindo outras ideias, outras formas, outros conceitos muito interessantes de serem trazidos aqui. Quem sabe até através de um podcast que a gente possa convidar pessoas que conversaram comigo sobre esse assunto do vídeo anterior e que foi tão interessante. Mas eu estou trazendo aqui já porque fiquei com vontade de gravar hoje domingo. Antes de eu ir tomar um café no coffee shop aqui da front, e disse, não, antes eu vou gravar esse vídeo aqui porque as ideias estão bem organizadas na cabeça. A partir da conversa com dois colegas que gostam também desse assunto de inferência causal, que é Ayrton Stein e Marcelo Lopes, e a gente dialogou e construímos aqui um conceito que eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em inferência causal de exposição, o ônus da prova é menor do que inferência causal de intervenção, né? De fato, no vídeo, só relembrando, o vídeo anterior é um vídeo onde nós conversamos sobre o valor de estudos observacionais e as diferentes abordagens que estudos observacionais podem fazer, que pode ser a abordagem de avaliação de fatores de risco, candidatos a fatores de risco, inferência causal ou predição. E o que teve mais ressonância desse vídeo foi realmente o ponto da inferência causal. Ressonância desses colegas retornando com ideias interessantes e diálogos bons entre a gente. E eu acho que porque a inferência causal é a essência da ciência, né? A ciência ela é um entendimento do mundo como ela é, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer o tratamento A ou B, isso é mais prática do que ciência, né? Inclusive tem uma divisão interessante de dois tipos de epidemiologistas, que a gente não precisa dividir assim, que são os contrafactuais, né, e os consequencialistas. Né? Os contrafactuais são aqueles que querem entender o mundo como ele é, e os consequencialistas só querem saber o que fazer. Né? O bom é a gente saber os dois e, na verdade, a gente moldar a nossa consequência com base antes em terem entendido bem o mecanismo dos fenômenos, porque as intervenções ficam melhor construídas do ponto de vista de consequências intencionais e não intencionais. Mas veja, trazendo para cá e remontando ao título desse vídeo, onde eu digo que tento gerar a expectativa de que existem dois tipos de causalidade. Essa é uma diferenciação mais didática que eu estou fazendo aqui, mas é causalidade por exposição e causalidade por intervenção. Causalidade de uma exposição e causalidade de uma intervenção. E por que o ônus da prova é diferente de um em relação ao outro? É importante a gente entender isso. Exposição, eu estou chamando de exposição, alguma coisa que existe na natureza e ela pode tornar as pessoas doentes, digamos assim. Então, eu estou dizendo, exposição é isso que causa a doença, ou esse é um dos causadores da doença. Intervenção já é alguma coisa que eu vou fazer na tentativa de melhorar a condição de uma pessoa, ou de uma sociedade, ou uma condição populacional de saúde pública. Eu vou intervir na tentativa de curar, amenizar ou até prevenir. Então, mas tudo bem, intervenção é exposição, mas é uma exposição intencional. É uma conduta que gera uma exposição, enquanto a exposição é alguma coisa mais natural que está ali, podendo gerar uma doença. Remonta, ambos são causalidade. Né? E como é que se testa essa causalidade? Eu vou explicar aqui um princípio da permutabilidade para entender por que é diferente exatamente o desenho da intervenção, que o ideal é o ensaio clínico randomizado, e porque os observacionais são bons desenhos para exposição. Ambos, sempre a gente precisa de um princípio da permutabilidade.
né? Assim, o ideal é que existisse o contrafactual. O contrafactual é o quê? Na mesma pessoa, se essa mesma pessoa ela teve uma exposição e ficou doente, se ela não tivesse tido a exposição, ela ficaria doente também? Ou ela não ficaria doente? Então, o contrafactual seriam dois mundos de ficção científica, né? Ficção científica é até uma expressão contraditória, mas é isso mesmo, o contrafactual, ele é o contraditório. Se houvesse dois mundos em paralelo, e nesse paciente ou nessa população, eu fiz a conduta A, e no outro mundo eu fiz a conduta B, mas é o mesmo mundo, é a mesma pessoa, o resultado seria diferente. A gente não tem o contrafactual, então metodologicamente a gente utiliza desenhos de estudos para gerar esse contrafactual. O que a gente tem como intenção, o que a gente faz para gerar um contrafactual é ter um grupo controle, ter um grupo de comparação, né? Esse grupo de comparação, em relação ao grupo da exposição, ele precisa obedecer a um conceito epidemiológico chamado de permutabilidade. Ou seja, os grupos são permutáveis, né? Se eu, por exemplo, eu tenho os dois grupos, o grupo exposto e o grupo não exposto. Se eu submetesse ao grupo não exposto à exposição, o resultado seria o mesmo do grupo exposto? Eu sei que ficou confuso. Eu tenho dois grupos. Um grupo, ele está fumando, e o outro grupo não fuma, ok? Tem exposição e não exposição, né? Se eu pegar, veja, o resultado foi diferente, né? Mas se eu pegar o grupo que não fuma e botar todo mundo para fumar, o resultado desse grupo, ele vai ser igual ao resultado do grupo que fumou, ok? Se for igual é porque é o cigarro que está causando. Para que exista essa permutabilidade, é necessário que esses dois grupos sejam o quê? Iguais. Quando você randomiza, você torna esses grupos iguais. Então, você tem a premissa da permutabilidade, num bom ensaio clínico randomizado, é uma premissa bem aceita. No estudo observacional, o que se chama de permutabilidade condicional, ou seja, tem condições para eu considerar isso aqui, permutabilidade, né? Não é tão automática. E essas condições são eu identificar os potenciais fatores de confusão e ajustar para eles com técnicas estatísticas ou outras técnicas de desenho de estudo. Então, é condicionada a permutabilidade. Ela é mais duvidosa no estudo observacional. Por isso que o ensaio clínico é o desenho mais simples. Você randomiza, compara, resultado é causal, né? Mas no estudo de causalidade da exposição, tem mais complexidade, tem mais ciência, digamos assim, que é você identificar, ter um conceito, um framework conceitual, identificar realmente a relação entre as variáveis e escolher as variáveis que vão entrar no modelo. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, ela é mais condicionada, ok? E no caso das exposições, que não são intervenções, a gente tem, naturalmente, dificuldade em randomizar para uma exposição. Não vou randomizar pessoas para fumar ou não fumar, para ser diabéticas ou não ser diabéticas. Não vou randomizar uma cidade para poluir ela ou não poluir. Exposição não é muito randomizável. Então, a gente precisa, para entender o universo como ele é, dessas técnicas de causalidade, ok? Agora, por que eu aceito? Essa é a questão que precisa ser bem explicada. Por que eu aceito permutabilidade condicional no caso da exposição e não aceito permutabilidade condicional no caso da intervenção? Em outras palavras, por que eu não aceito um estudo observacional como prova de eficácia de uma intervenção e aceito um estudo observacional, bem feito, com inferência causal, como prova de causalidade de uma exposição? É isso que eu quero explicar aqui. Dois motivos principais. Um primeiro motivo é o ônus da prova, né? Quando eu
estou fazendo um estudo de inferência causal sobre a exposição, o que eu quero é entender como o mundo funciona. A essência é o entendimento. E o entendimento como o mundo funciona é alguma coisa mais no campo do conhecimento. E quando isso vai se tornar algo pragmático, a conduta é evite isso, tá? Evite fumar. Então, evitar coisas tem consequências não intencionais menores do que colocar coisas, que é a intervenção. Então, por isso que o ônus da prova da intervenção é maior. No caso do tabagismo, eu digo, se puder, se conseguir, diminua o cigarro, pare de fumar. Se der para não ser obeso, não seja. A consequência não intencional da perda de peso é até positiva. Autoestima, alguma coisa. Então, retirar a intervenção tem menos possibilidade de efeito adverso do que colocar uma intervenção. Retirar uma exposição tem menos efeito adverso do que colocar uma intervenção. Por isso que o ônus da prova da intervenção é maior e a gente precisa de um desenho de estudo que traga a premissa da permutabilidade, que é o ensaio clínico randomizado. E o ônus da prova menor no estudo observacional, no estudo de exposição, ele aceita permutabilidade condicionada aos ajustes que a gente vai fazer. Então, o primeiro motivo é o ônus da prova. De novo, intervir tem potencial de consequência não intencional maior do que evitar. A outra questão é que o mundo dos efeitos de confusão ele é muito mais complexo quando a gente está falando de intervenção. Os efeitos, as variáveis de confusão da exposição, elas são variáveis de confusão que já estão mais ali na natureza, né? Vamos dizer assim, o obeso pode ser uma pessoa mais estressada. Então, eu não sei se evento cardiovascular no obeso é maior por causa da obesidade ou porque ele é estressado. Então, veja que isso é uma coisa, um raciocínio que eu estou fazendo de potenciais variáveis de confusão e que existem ali na natureza. A variável de confusão relacionada a intervenções são as que já existem na natureza, mas não só isso. É mais complexo, porque é o fenômeno da confusão por indicação. E a confusão por indicação são variáveis que surgem no viés de seleção do médico. Ok? Selecionando pessoas diferentes para intervenção e pessoas diferentes para não intervenção. É, inclusive, muito mais difícil de prever que variáveis de confusão são essas. Essa predição que a gente faz, teórica, no estudo de causalidade. Então, há um risco muito maior da premissa da permutabilidade não ser obedecida no estudo observacional de intervenção do que no estudo observacional de exposição. Então, são esses dois motivos, o ônus da prova e confusão por indicação que existe no caso da intervenção. Então, é por isso que a gente não pode dizer, puxa, você aceita o estudo observacional para ter a ideia de que tabagismo causa câncer, mas você não está aceitando a ideia de que a medicação tal causa um benefício. Pior fica quando essa medicação tal, ela não vem para combater um fator de risco que foi comprovado em sua causalidade por um estudo de causalidade, de inferência causal adequado. Por exemplo, as estatinas vieram para combater um colesterol que o estudo bem feito de causalidade já tinha resultados razoavelmente convincentes de que colesterol era um fator de risco. Então você veja que você tem a prova da causalidade da exposição e a intervenção que chega ela é voltada para essa exposição. Essa intervenção tem muito maior probabilidade. Agora imagine uma intervenção que eu não sei muito por que ela vai ser benéfica, né? Ela não foi direcionada para combater uma exposição com prova causal, ok? Eu até dei o exemplo, as glifosinas no tratamento da insuficiência cardíaca. O que é exatamente que a glifosina está combatendo, que era uma exposição para a piora do paciente?
né? Não foi mais assim, resultados de um estudo e outro, então ela ficou mais no pragmático. Ou a hidroxicloroquina no Covid. O que é mesmo o fator de risco do Covid que a hidroxicloroquina está amenizando? Né? Não tem uma inferência causal anterior trazendo aquilo ali. Então é muito interessante a gente entender quando usar um modelo e quando usar o outro. E a mensagem, portanto, clara aqui que eu quero deixar clara é que o ônus da prova é maior no tratamento e a confusão por indicação faz com que no tratamento seja não uma boa ideia a gente decidir eficácia com base em estudos observacionais. Isso não quer dizer, e essa é a minha mensagem final, o vídeo já está se alongando, isso não quer dizer que depois de um ensaio clínico feito, eu não possa utilizar inferência causal para entender melhor por que aquele tratamento funcionaria. Por exemplo, para os negacionistas da hipótese do colesterol, em relação à etiologia da doença aterosclerótica, eu posso pegar ensaios clínicos e, através de inferência causal, fazer estudos de mediador e perguntar: o colesterol é o mediador da intervenção estatina? Para testar também a ideia de que as glifosinas na insuficiência cardíaca elas agem além do efeito diurético, eu posso fazer um estudo de mediação, se eu tiver os dados de uso de diurético ou de diurese dos pacientes ou de perda de peso e dizer, ajustar para o mediador diurese e dizer a glifosina tem um efeito além da diurese promovida por ela. Então eu estou entendendo melhor qual é o mecanismo de ação daquilo ali. E esse entendimento é útil para a gente montar estratégias pragmáticas também. Então eu não estou dizendo que estudos de inferência causal não podem contribuir para o conhecimento de tratamentos. Podem. Mas a conduta pragmática precisa passar por um ensaio clínico randomizado. Então esse é o diálogo e o aprofundamento do vídeo anterior, mas a mensagem são diferentes níveis de ônus da prova, diferentes graus de ônus da prova que a gente precisa para exposição e intervenção. E não devemos confundir ou utilizar o princípio de permutabilidade condicional para tratamento. Aí está explicado o porquê que essa controvérsia da hidroxicloroquina não precisava existir se a raiz do conhecimento epidemiológico estivesse bem consolidada na mente médica.